Ok, então, bom dia, boa tarde, boa noite, independentemente quem está assistindo na que horas, certo? Agora estou continuando com segunda aula sobre as propriedades geométricas e topológicas, especialmente de geometria Lipschitz, dos singularidades, dos conjuntos algébricos. Então, na primeira aula, eu falei, mais ou menos, foi uma aula introdutória, onde eu falei, mais ou menos, em geral, sobre geometria algébrica real, especialmente geometria semi-algébrica. Então, a gente terminou no teorema de Tarski e no teorema de decomposição cilíndrica. Mas, de fato, o teorema de decomposição cilíndrica tem mais corolários, que a gente vai estudar agora. Então, primeira coisa muito importante é o teorema de Loyashevich, que foi chamado de teorema de triangulação de Loyashevich, mas eu estou juntando com o teorema de triangulação e estratificação. Num certo sentido, uma triangulação é uma estratificação. Se você pensa de estratificação C0, tá certo? Então, vamos introduzir as definições, certo? Então, quando eu falo de triangulação e estratificação, primeiramente vou explicar quem é triangulação, quem é estratificação. Tá bem? Então, nesta aula, vou começar, vou continuar com propriedades gerais e logo depois vou realmente na primeira aula que vamos para capítulo 1 do livro, Geometria Lipschitz dos conjuntos algébricos de dimensão 1. Tá certo? Então, quem é triangulação? Então, para saber tem muitas definições de triangulação, mas vamos começar com definição, acho que num certo sentido mais prático. Então, quem é simplexo padrão de dimensão n? Então, vamos viver em R n mais 1 e tomamos aquele conjunto definido assim, x1, tarará, xn mais 1, tal que tudo x maior ou igual a zero e soma deles igual a 1. Então, este conjunto definido assim é um simplexo padrão, que aparece por exemplo, simplexo padrão de dimensão 0 é um ponto que está definido em R1. Simplexo padrão em dimensão 1 é um segmento que você pode construir por esta equação no plano R2, certo? E agora, depois, quando vai para simplexo padrão de dimensão 3, é um triângulo, certo? Mas triângulo e também, quando você vai para dimensão 4, é uma pirâmide com base de um triângulo, certo? Mas quando você define em R4, este é exatamente um conjunto definido assim. Mas o que é importante saber sobre os conjuntos desse tipo é, evidentemente, que está dado por uma equação e uma série das desigualdades. Este conjunto é semi-algébrico, mas esse é um conjunto mais simples que existe, um conjunto semi-algébrico que, de fato, é semilinear. E depois, quando você olha quem é bordo de um simplexo padrão, borda de um simplexo padrão é conjunto, veja bem, vamos desenhar o que está acontecendo na dimensão 2. Você tem um triângulo, certo? E eu já disse que conjunto de dimensão 1 é segmento.
E conjunto de dimensão 0 é um ponto. Então, o que a gente tem bordo de aquele simplexo padrão de dimensão 2. Quem é? Primeiro, você tem 3 segmentos e depois você tem 3 vértices, certo? Então, bordo de um simplexo padrão é conjunto de outros simplexos padrão de dimensões menores, certo? Então, a fronteira de um simplexo padrão é a reunião dos simplexos padrão das várias dimensões. E aqueles rapazes, aqueles simplexos padrão, são chamados faces de aquele simplexo padrão. Por exemplo, aqui você tem 3 vértices, um simplexo de dimensão 1, um simplexo de dimensão 2, e você tem 3 faces deste simplexo, e tem mais 3 faces de faces, que também faces, que são vértices. Então, você tem um simplexo onde tem 3 faces de dimensão 1 e 3 faces de dimensão 0. Tá certo? Tá bem? Tudo bem. Então, a fronteira de um simplexo padrão contém simplexos padrão das dimensões menores e todos eles são simplexos padrão. Agora, quem é complexo simplicial? Complexo simplicial, você define o seguinte: você pega um conjunto, um simplexo padrão de grande dimensão N, bastante grande. Agora, você pega conjunto dos alguns faces de simplexo padrão. Conjunto das faces de simplexo padrão, que também são simplexos padrão. Mas vamos pedir mais uma coisa, que eles satisfazem o seguinte, que se uma face delta K, de dimensão K, está contida esta é a notação de complexo simplicial, está contida em S, então todas as faces também estão contidas em S. Certo? Então, se simplexo padrão, se uma face está contida em S, então todos os simplexos que estão na sua fronteira também estão. Vamos fazer exemplo? Exemplo é o seguinte, que é aquele desenho. Então, estou pegando uma pirâmide, mas estou pegando as faces onde tem, digamos, não estou pegando todas as faces. Estou pegando 3 faces de dimensão 2, que vai ser, uma face está definindo por 3 vértices dele, então E1, E2, E3, E1, E2, E4, E2, E3, E4, certo? Então você tem 3 faces, mas como você tem que ser faces de faces, tem que entrar para simplexo padrão, então você pega faces E1, E2, E1, E3, E1, E4, E2, E3, E2, E4, E3, E4, que vai ter as faces de dimensão que são faces de dimensão 2, desculpe, faces de dimensão 1, e depois você pega as faces de dimensão 0, que é as vértices. Então, este é um exemplo de complexo simplicial, e aquele complexo simplicial, como definimos? Definimos todas as faces de um simplexo padrão. Neste caso, um simplexo padrão foi simplexo de dimensão 3, mas a gente não está fazendo isso. A gente toma subconjunto de alguns faces deste simplexo padrão. Ok. Agora, topologia de
simplexo padrão é topologia induzida de ambiente. Então, você tem espaço de ambiente e você define topologia como topologia induzida de espaço de ambiente, que é um simplexo padrão está na uma grande dimensão e uma grande dimensão, mas você pega faces dos várias dimensões menores, certo? De fato, durante o nosso curso vai aparecer muitas triangulações, por isso, mas eu tenho que definir quem é triangulação na casa geral. Então, de novo, voltando para o teorema de Liošević, o que significa que é uma coisa, que é variedade, desculpe, que é conjunto é triangulável, significa que existe um homeomorfismo entre qualquer conjunto semialgébrico e um complexo simplicial, certo? Um homeomorfismo, de fato, Liošević provou que não somente um homeomorfismo, mas, além disso, um homeomorfismo semialgébrico. Então, você, para tudo, conjunto semialgébrico, existe um complexo simplicial tal que nosso conjunto semialgébrico fechado é homeomorfo com ele complexo simplicial. Este é o teorema de Liošević de triangulação, que de fato significa que a gente pode cortar qualquer conjunto semialgébrico para alguns pedaços que são semialgebricamente homeomorfos dos simplexos, certo? Outra propriedade é estratificação. Estratificação, o que é? É uma reunião das variedades. Que, digamos, uma reunião das subvariedades de Rn, tal que, para todas as subvariedades xi, xj, a gente tem que é o seguinte, o que eu esqueci, que é subvariedade disjuntos, que significa que xi, interseção xj, é vazio. Vazio. Certo? Então, nossa propriedade é que porque então, realmente, a propriedade 1, que interseção das xi e xj é vazio, e além disso, que se xi intersecta com fronteira de xj, então, que se a interseção não é vazio, então tudo xi está contido na fronteira de xj. Certo? Alô? Ok. Ok? Professor, essa decomposição é uma partição ou não? É uma partição, sim. Uma partição, uma partição por subvariedades das dimensões diferentes. Certo? Então, se que eles xi são CR variedades, então, digamos que nossa estratificação é CR estratificação. E C0 é estratificação, C0 é estratificação, está escrito C1, mas eu tenho que dizer C0, C0. Partição em xi partição em variedades topológicas de C0, certo? Então, se você pega a triangulação, então triangulação é uma C0 estratificação. Foi escrita errado, esteve escrevendo C1, mas deve ser C0. Então,
Por quê? Porque tudo simplex é uma variedade topológica, certo? Para tudo simplex padrão, sem fronteira, é uma variedade topológica. Eu não estou dizendo que realmente tem uma certa tem uma certa regularidade, mas regularidade esta é uma coisa para foi provada recentemente por uma matemática polonesa, Margalchata Chapla. Margalchata Chapla, ela provou que para todo conjunto semi-algébrico, para tudo R, existe uma triangulação que CR é estratificação. Tá certo? De fato, uma triangulação é uma... só C0 é estratificação, mas Margalchata Chapla provou que é... Mas esse teorema é bastante difícil. Este é uma coisa recente. Ela provou que para tudo R existe uma triangulação que é CR estratificação, que significa que todas as faces de todas as simplexas são variedades de classe CR. Tá certo? Ok. Ok. Então, agora, se você tem X um conjunto semi-algébrico, então vamos definir quem é dimensão de X. Quem é dimensão de X é máximo de todas as dimensões de XI para uma estratificação. Certo? E, de fato, é um teorema que dimensão de X não depende de uma estratificação. Então, quando eu vou falar, durante o curso, vou falar das superfícies. Para mim, superfícies são conjuntos semi-algébricos de dimensão 2. Tá certo? Então, agora, no metade do segunda aula, posso realmente definir quem é um objeto de nossas considerações. Objeto de nossas considerações são superfícies que são conjuntos semi-algébricos ou, para quem sabe, subanalíticos ou definíveis numa estrutura minimal, mas se vocês não têm experiência com conjuntos subanalíticos ou conjuntos definíveis numa estrutura minimal, pensa somente dos semi-algébricos. E eu acho que é tudo coisa de nossa intuição, realmente tudo que a gente vai fazer é bastante adequado considerar o semi-algébrico. Tá certo? Então, e a gente está considerando os conjuntos semi-algébricos do ponto de vista de geometria Lipschitz. Então, nossa equivalência dos conjuntos vai ser equivalência Bilipschitz. Vai ser equivalência Bilipschitz. O que significa isso? Significa que dois conjuntos são equivalentes de Bilipschitz se você tem um homeomorfismo. Um homeomorfismo que satisfazendo o seguinte, para qualquer pontos x1, x2, pontos em x, a gente tem o seguinte, que existe uma constante k, tal que para tudo x1, x2, você tem 1 sobre k menor ou igual de d vezes d, que significa distância de f de x e fx1, fx2, e menor ou igual de k vezes distância entre x1 e x2. Então, neste caso, d significa uma métrica, e neste caso pode ser métrica de comprimento ou métrica induzida, que é métrica outer, métrica induzida do espaço ambiente. Então, métrica de comprimento, às vezes, a gente vai falar tipo métrica inner, ou
quando a gente fala de métrica de ambiente, a gente fala métrica alta, certo? Então, a gente tem, num certo sentido, duas geometrias Lipschitz. Geometria inner ou geometria outer. Geometria inner é uma geometria onde distância é definida como distância de comprimento. Vamos dizer o seguinte: distância de comprimento é de in x1, x2 é ínfimo dos L de gama, onde gama é um arco mensurável, ou um arco retificado, ligando as pontes x1 e x2 em x. Importante que em x, certo? Um arco em x que está ligando x1 e x2. Então, dIn é uma distância de comprimento dos arcos e ligando, que é uma distância de comprimento dos arcos ligando x1 e x2. E distância outer é ninguém mais, ninguém menos, que é só distância no espaço de ambiente. Certo? Então, você tem duas geometrias, duas métricas basicamente diferentes, certo? Que métrica de comprimento, que métrica de inner, e métrica extrínseca ou métrica outer, métrica no espaço ambiente. Então, a partir deste ponto, estudamos as propriedades Lipschitz, propriedades métricas, dos germes dos conjuntos semi-algébricos. O que significa germe? Você tem um conjunto, tá? Também você tem ponto singular, digamos, 0 é ponto singular. Então, germe que significa que você realmente está estudando as propriedades locais. Então, as propriedades de interseção de nosso conjunto com bola bastante pequena. Então, que você não está interessado no que está acontecendo globalmente, realmente, fora de uma bola. Mas germe, que significa você está interessado na geometria de interseção de nosso conjunto com uma pequena bola. Então, esta é a primeira coisa, o que a gente vai estudar, o que a gente vai estudar e o que a gente vai estudar hoje é a história do geometria Lipschitz das curvas. Quem são curvas? Curvas são conjuntos semi-algébricos de dimensão 1. Tá certo? Então, curvas são conjuntos semi-algébricos de dimensão 1. Então, de novo, no segunda aula, a gente vai começar com o caso mais simples de qualquer tempo. Mas eu acho que vale a pena realmente aprender totalmente o que está acontecendo com curvas e depois a gente pode ir para as coisas mais difíceis, mais complicadas, que correspondem realmente a dimensões mais altas. Mas vamos primeiro olhar o que está acontecendo com as curvas, considerando as curvas localmente. Tá certo? Ok. Então, teorema, a gente tem que olhar o que está acontecendo com métrica com métrica inner, porque basicamente métrica inner é mais fácil de todos, porque se você tem dois conjuntos que são bilipschitz equivalentes do ponto de vista de métrica outer, então eles também são bilipschitz equivalentes no ponto de vista de métrica inner, certo? Então, métrica extrínseca, equivalência na métrica extrínseca, realmente implica uma equivalência na métrica intrínseca.
Certo? Então, o que está acontecendo na métrica inner é o seguinte. Você tem, tipo, padrão. Padrão é você pega ponto e conjunto de raios saindo deste ponto. Conjunto de raios, digamos, a partir de ponto zero. Este é padrão e você tem um conjunto qualquer onde, tipo, o comportamento vai ser bem diferente. O comportamento vai ser bem diferente. Aqui, quando você está olhando pelo raio, você tem, tipo, segmentos saindo de um ponto, olhando para várias direções. Mas aqui você pode, as curvas podem ter tangência, pode ter contato, mas o ponto, tipo, a mensagem de hoje é o seguinte, que métrica intrínseca, métrica inner, não sabe nada sobre o que está acontecendo nas interseções, nas tangências dos ramos, não importa. Do ponto de vista de métrica intrínseca, a situação é assim. Veja padrão. Então, única invariante é o número de ramas, é o número dos raios que está saindo do zero. Tá certo? Alô? Tá certo. Tá bem. Então, neste caso, única coisa, do ponto de vista de métrica inner, é extremamente não interessante. Extremamente não interessante, que do ponto de vista de métrica inner, você, nada mais, nada menos que topologia, e topologia é nada mais, nada menos que a quantidade dos raios que está saindo de um ponto. Certo? Então, a gente tem que aprender o que está acontecendo na métrica alta. O que está acontecendo na métrica alta. Para definir o que está acontecendo na métrica alta, a gente primeiramente vai olhar que você tem só dois arcos. Só dois arcos que comportam assim. Um arco e outro. Certo? Ou um arco e outro. Também é conjunto onde você tem um ponto singular e dois arcos que estão saindo deste ponto singular. Também? Então, vamos definir quem é a ordem de contato ou ordem de tangência de um par dos arcos. Faremos o seguinte. A gente vai pegar os arcos saindo, digamos, do ponto zero. Aqui, ponto zero. Tá bem? Você tem primeira rama e você tem segunda rama. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai definir a função ρ de t como comprimento daquele segmento. Que a gente vai supor que nossos arcos estão definindo por distância, está parametrizado por distância até a origem, que é tipo gama de t, que é módulo de gama de t, deve ser igual a t. Certo? Então, a gente pega uma parametrização e a nossa parametrização é parametrização por distância até ponto singular. Tá bem? Ups. O que não cantei? Tem uma coisa que não cantei ainda. É o teorema de Puiseux. Aqui vocês têm escrita puissance. Mas esse Puiseux, você está lendo Puiseux como você está lendo Puiseux realmente no, em francês, tá certo? Puiseux foi um matemático. E inclusive tem uma vila chamada Puiseux. Ok, teorema de Puiseux, o que está acontecendo com
função semialgébrica, quem é a assintótica de uma função semialgébrica em zero. Então, seja f de t é uma função semialgébrica, quem é a função semialgébrica? Bem, a função semialgébrica é uma função tal que o gráfico desta função é um conjunto semialgébrico. Certo? Então, função semialgébrica é uma função tal que o gráfico dela é um conjunto semialgébrico. Tá certo? Então, seja a gente tem uma função semialgébrica, então o teorema de Puiseux está dizendo que f de t igual f de 0 mais t elevado a alfa 1 vezes alfa 1 mais o de t elevado a alfa 1. Então, que você tem isso e você tem aquele o de t elevado a alfa 1, que a gente, por enquanto, sabe que este realmente tem uma ordem maior do que alfa 1, certo? Então, aqui é f de t e a gente tem alfa 1 pertence Q e alfa A1 pertence R. Então, voltando para o nosso caso, temos que, como escrevemos alfa no lugar de alfa 1, a gente tem que ρ de t, porque f de 0 é igual a 0, então ρ de t igual a t elevado a alfa, mas o de t elevado a alfa. O número alfa pertence que é alfa maior do que 1, é chamada ordem de contato de dois arcos, gama 1 e gama 2. Tá certo? Alô? Alô? Ok, Lev. Uhum. Tá certo, professor. Uhum. Então, é este que a gente tem. Tá? Então, agora, teorema. Professor, então, ouvindo? Professor, a função semialgébrica, uma função semialgébrica cumpre o papel como, por exemplo, preserva estruturas semialgébricas? Sim. Uma função, imagem de uma função, imagem de uma aplicação semialgébrica é semialgébrica. Então, Uhum. Então, as aplicações, as funções, eles vivem a vida dentro do mundo dos conjuntos semialgébricos. Está certo? Ok, então, seja gama 1 reunião gama 2, gama 1 tilde reunião gama tilde, são conjuntos semialgébricos de dimensão 1. Então, o teorema está dizendo que os conjuntos deste tipo, de novo, os conjuntos, estou desenhando, esta é a primeira, digamos, esta é a segunda. Quando eles são equivalentes de Bi-Lipschitz. Então, o teorema está dizendo que eles são equivalentes de Bi-Lipschitz se número de de ordem de tangência de primeiro par dos arcos igual à ordem de tangência do segundo de segundo parte de arco. Notação torte. Então, torte é ordem de tangência, certo? E, finalmente, se gama 0 é um germe de curva semialgébrica, então, seja gama 1 para gama n, são ramos de curva. Quem são ramos? Que toda curva que eu disse, que, no ponto de vista da topologia, é realmente um som, tá certo? E ramos são raios de som, tá certo? Do ponto de vista de métrica intrínseca e do ponto de vista topológico, é nada mais, nada menos que som, certo? Um ponto e vários raios que estão indo para vários lugares. Mas, neste caso, este é o desenho tipo padrão. Este é esta coisa é chamada tipo diagrama de dimensão 1. Tá certo? Que apresenta as ramas. Também, agora,
Agora, o que faremos? Agora faremos o seguinte, vamos definir matriz alfa e J, onde alfa e J são ordens de tangência entre gama I e gama J, onde gama I, gama 1, tará, são ramas de nossa curva gama. E definimos alfa e J igual torte entre gama I e gama J. Tá certo? Então, proposição. Aquele matriz alfa e J satisfaz a propriedade não arquimidiana. Mas o que significa propriedade não arquimidiana? Às vezes a gente falou no início, que vocês podem achar no nosso artigo com o professor Alexandre Fernandes, a gente estava falando de tipo um conjunto de todos os expoentes de todos os tortes, todos os ordens de contato de qualquer par, certo? Este que a gente estava considerando, tá bem? E uma propriedade, o que significa propriedade isóscelas, ou propriedade não arquimidiana, vocês sabem que existe geometria arquimidiana e geometria não arquimidiana. Geometria não arquimidiana é geometria onde todos os triângulos são isósceles. Se você, tipo, está pegando um pequeno triângulo e está colando com um triângulo maior, então, o pequeno triângulo desaparece. Então, geometria não arquimidiana, essa é uma coisa um pouquinho mais complicada do que geometria não euclidiana, tá bem? Então, quem é a propriedade não arquimidiana? Então, se você tem qualquer três ramas, gama 1, gama 2, gama 3, tal que gama 1, 2, alfa 1, 2, menor ou igual de alfa 2, 3, menor ou igual de alfa 1, 3. Certo? Então, deste coisa, a gente segue para cá. Tá certo? A gente segue para cá, que quando você tem alfa 1, 2 menor de alfa 2, 3 e menor de alfa 1, 3, então, este significa que alfa 1, 2 deve ser igual a alfa 2, 3. Certo? Então, como eu disse, antigamente chamamos esta propriedade por propriedade isósceles, mas hoje em dia a gente fala propriedade não arquimidiana, que é geometria correspondente àquele ordem de contato ou ordem de tangência. Esta geometria é uma geometria não arquimidiana. Tá certo? E matriz satisfazendo esta propriedade é chamado um semicomplexo de Hölder. Semicomplexo, que é... Por que é complexo de Hölder? Porque é semicomplexo de Hölder? Vocês vão aprender a partir da próxima aula. Na próxima aula, vou entrar para geometria de dimensão 2. Mas agora, a gente está somente na geometria de dimensão 1. Então, teorema meu com Alexandre Fernandes, que está dizendo o seguinte, que um complexo de Hölder, semicomplexo de Hölder, é um invariante Bi-Lipschitz completo. Semicomplexo de Hölder é um invariante Bi-Lipschitz completo. Que significa que as germes de reunião de gama 1 tilde gama n e gama 1 para gama n são Bi-Lipschitz equivalentes se somente se os semicomplexos são iguais. Certo? Iguais, de fato, não exatamente. Alô.
Só curiosidade, esse resultado, seu e do Alexandre, é para quaisquer dimensões das aplicações? RNRP? Que curva não importa onde fica, certo? A curva está em Rn, certo? Ótimo. E, de fato, a gente vai provar, tipo, vocês podem ler no livro que realmente tudo curva que você tem, aquela propriedade, você pode realizar como uma curva plana, tá certo? Tá bem? Ok. Ok, e de volta, tá certo? Então, mas o resultado é sobre... Se você fala de dimensão de espaço-ambiente, pode ser qualquer, tá certo? Então, o teorema de realização, que... Peraí. Então, semicomplexo de Hölder é invariante outer, que Lipschitz complexo, que se germes gamma tilde para gamma n são Lipschitz equivalentes outer, então eles são equivalentes outer que se semicomplexos são iguais, ou de fato não são iguais, vamos dizer combinatorialmente equivalentes. Combinatorialmente equivalentes, que você pode realmente ter uma transformação, uma permutação que leva complexo de Hölder para outro. Então, de fato, é quase iguais, combinatorialmente equivalentes. Combinatorialmente equivalentes. Tá certo? Mas essa é uma coisa assim, que quando na geometria plana você fala sobre triângulos, você fala triângulos iguais ou fala triângulos congruentes, certo? É a mesma coisa, que congruência é que você pode receber uma matriz que é semicomplexa de Hölder utilizando as permutações do primeiro, certo? E o último resultado de hoje é teorema de realização, que seja alfa e j semicomplexo de Hölder. Então, existe um germe da curva semialgébrica, tal que este semicomplexo é exatamente semicomplexo associado com aquele curva semialgébrica, com aquele germe semialgébrico, onde aquele semicomplexo é ninguém mais, ninguém menos que digamos, uma coleção dos ordens de contato. Uma coleção dos ordens de contato, a gente sabe que esta coleção de ordens de contato deve que satisfazer as propriedades não arquimedianas ou propriedades isósceles. Certo? Então, hoje, assim, estou terminando aquela aula. Realmente, o que estou querendo dizer que no capítulo 1 vocês podem achar todas as demonstrações relacionadas com a história, tá? Relacionado com a geometria das curvas semialgébricas. Pronto, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado por assistir. Vamos se encontrar a próxima vez na próxima aula.